sabe onde? Em Poranga, no sertão de Crateús. Um incêndio em vegetação destruiu assim, árvores centenárias, matou animais e deixou algumas comunidades sem água. Sabe por quê? O fogo atingiu alguns poços profundos, destruiu a rede elétrica. A Darlene Barbosa tem as imagens e os detalhes dessa ocorrência. Darlene, parece que o fim de semana lá foi de muita correria, foi isso? Você já disse tudo, viu? Sufoco, correria, muito trabalho para as equipes, tá? Mas eu já trago uma atualização, é que o fogo já foi controlado, segundo as informações, tá? Dos bombeiros civis e também brigadistas florestais lá de Poranga. Mas esse final de semana foi marcado por muito esforço dessas equipes, exigiu muito trabalho, porque a área foi bastante devastada pelo fogo. Segundo as informações, tá, das equipes, olha só, foi por volta ali de 3h30 da tarde que os bombeiros civis foram chamados, os brigadistas também foram acionados para atender essa ocorrência, tá? O fogo completamente ali descontrolado, exigiu ali uma força-tarefa dessas equipes para poder controlar o máximo que elas podiam, tá? Olha só, as equipes foram acionadas pela própria população, informando desse grande incêndio. Nas imagens que a gente recebeu, elas chamam demais a atenção. A gente não tem um número, tá, dessa área devastada, detalhes dessa área, mas só a imagem mostra, já diz tudo, né? Muito fogo, tudo destruído ali, um risco imenso e também muita preocupação para as famílias, para as comunidades. O incêndio, que ninguém sabe ainda como começou todo esse fogo, né? Como começaram essas chamas, já é um problema para a natureza, para as pessoas, de uma forma geral. Mas aí criou um outro problema, como você aí já adiantou, porque incendiou ali instalações elétricas e também atingiu esses poços, ou seja, as comunidades ficaram desabastecidas, ficaram ali sem água, um serviço que a gente já sabe, né, algo que é tão essencial para toda a população, para todas as famílias, né? E aí prejudicou, né, nesse sistema de abastecimento ali da CAGES. A informação também repassada pelos bombeiros civis é que lá tem vários olhos d'água, né, além daqueles poços usados para o abastecimento da população. Então danificou. Quando a equipe chegou ali até o local, encontrou o quê? Um cenário de muita destruição, além da fumaça, né, que prejudica tanto a saúde, causa ali tantos problemas. Olha só, segundo as informações, 4 poços foram danificados, vegetação ali, árvores centenárias também destruídas. Como eu disse, já destruiu também instalações elétricas, entre outros problemas, né? Então a cidade, esse trecho ali da cidade de Poranga sofrendo bastante, depois de muito esforço, de muito combate, né? O fogo foi debelado, ainda, isso durante o dia, né? Mas na noite ainda voltaram ali alguns focos e obrigou ali a brigada obrigou a brigada voltar. Isso foi ótimo, né? A equipe teve que voltar para poder fazer mais um novo combate e amenizar toda a situação. Como eu disse, a gente começou com essa atualização de que o fogo já foi controlado e também a informação em relação ao abastecimento de água, né? Que aos poucos esse serviço está sendo restabelecido pela CAGES, segundo informaram para a gente os bombeiros. A gente tem a fala de uma dessas pessoas que participaram, né, dessa ação, desse trabalho. A gente vai conferir um trechinho agora. Entre 3h30 da tarde e 4 horas, nós fomos acionados por moradores dizendo que um grande incêndio florestal estava acontecendo aqui no bairro Betânia, e esse incêndio estava se dirigindo ao nosso querido Olho d'Água. Olho d'Água esse que abastece o nosso município. E, por sinal, já está bastante seco. Pessoal, o fogo muito grande. Esse fogo ele destruiu instalações elétricas, danificou 3 poços profundos da CAGES, a fiação elétrica da CAGES. Nós conseguimos debelar esse incêndio grande, que ele ia em direção ali, ó. Ali é o nosso Olho d'Água, querido Olho d'Água. É um cartão postal aqui de Poranga que a gente dá a vida por ele. Pois é, olha só, o cartão postal ali, né, prejudicado, a própria
a população, né, que sofre, né, criança, idoso, adulto, todo mundo, né, com acesso àquela, tão próximo ali a toda aquela fumaça, então um prejuízo muito grande, sem falar no prejuízo e o dano ao meio ambiente, né? Árvores ali destruídas, animais que morreram. Gente, é um cenário assim de muita tristeza. Ainda não se sabe como esse incêndio todo começou, as causas devem ser investigadas, tudo está sendo ali apurado para saber o que de fato aconteceu e a gente, claro, lamenta, né, toda essa destruição. Felizmente, nesse caso assim, nenhuma pessoa ficou ferida, mas em compensação os animais, né, perderam a vida, enfim, é muito triste. Volto contigo, Lorena. E o transtorno, né, da população que ficou ali sem água, a CAGES tendo que trabalhar incansavelmente para poder substituir os equipamentos que foram danificados, né? E a probabilidade, a gente sempre alerta aqui, é que esse incêndio não tenha começado de forma espontânea. A probabilidade é sempre a ação humana, né, causando fogo como esse, incêndios como esse em vegetação. É como o bombeiro civil disse, que às vezes um palito de fósforo aceso parece pouco, né? Mas quando entra em contato com uma vegetação seca, uma temperatura alta por conta do sol nesse período do ano aqui no interior do estado, que é grande, né? Que é alta também, acaba sendo o ambiente perfeito aí para esse fogo se alastrar e ele vai, minha amiga, ele vai consumindo tudo que vê pela frente. Por isso que o trabalho ali de todo mundo que participou desse combate foi intenso e até um pouco desesperador. Depois eles viram, né, o prejuízo ambiental, os animais mortos, cobras, répteis, né, lagartos, enfim. A gente lamenta demais, são cenas de partir realmente o coração. Mas isso só vai mudar, Darlene, quando a fiscalização for intensa, quando começarem a identificar as pessoas que provocaram incêndios e começarem também a puni-las, porque isso é crime ambiental. É um crime cometido, meu povo, contra a coletividade. Não é contra aqueles animais ou contra aquela vegetação, mas é um crime cometido contra todos nós, né? O direito, ele enxerga dessa forma. Por isso que é um crime muito grave. Também tem que ter uma punição, inclusive tem que se aumentar a punição em casos como esse. Darlene, muito obrigada por todos os detalhes.